Se o que você chama de amor dói, confunde e te deixa esperando, talvez isso não seja amor. Talvez seja só uma ilusão. E Freud explicou isso há mais de 100 anos. E ao longo deste vídeo, ele vai desmontar um a um os enganos que fazem você confundir ilusão com amor. A ilusão da intensidade. Muitas pessoas acreditam que amor precisa ser intenso, que o coração tem que disparar, que você precisa pensar na pessoa o tempo todo como se estivesse obcecado. Mas Freud alertava: essa intensidade não é amor, é ansiedade disfarçada de paixão. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela necessidade urgente de saber onde a pessoa está, o que ela está fazendo, isso não é conexão. É o seu sistema nervoso em estado de alerta, respondendo a uma ameaça inconsciente de abandono. A verdadeira intimidade traz calma, não caos. Traz presença, não obsessão. O amor real te acalma, não te desregula. Freud chamava isso de catexia. Quando você investe toda a sua energia psíquica em um objeto externo, você perde a si mesmo no processo. E quanto mais intensa essa sensação, mais você confunde desespero com desejo. A ilusão do olhar e dos sinais. Um olhar mais demorado, uma mensagem com reticências, um oi diferente. E pronto, sua mente constrói um romance inteiro. Freud dizia: você não vê o outro como ele é. Você vê uma versão idealizada criada pelo seu inconsciente. Isso se chama projeção. Você projeta na pessoa seus desejos não realizados, suas fantasias, seus medos. O outro vira uma tela em branco onde você desenha o que precisa que ele seja, não o que ele realmente é. E o pior, quanto menos você conhece a pessoa, mais fácil é idealizar. A distância emocional alimenta a fantasia. Por isso você se apaixona pelo mistério, pela promessa, pelo potencial, nunca pela realidade. E é exatamente aqui que o sofrimento começa, porque você se apaixonou por alguém que nunca existiu. A ilusão da dor romantizada. Agora vem a ilusão mais perigosa. A ideia de que amor de verdade precisa doer. Freud observou algo perturbador nos seus pacientes. Muitos só reconheciam o amor quando ele vinha acompanhado de sofrimento. Isso acontece porque, inconscientemente, você associa amor com falta, com espera, com esforço. Se na infância você precisou lutar pela atenção, provar seu valor ou mendigar afeto, seu cérebro aprende que amor é igual a esforço. E na vida adulta, você repete esse padrão. Você se sente mais apaixonado justamente pela pessoa que te ignora, que é inconstante, que te deixa na dúvida. Porque isso ativa a mesma ferida antiga, e inconscientemente você acredita que se conseguir o amor dessa pessoa, finalmente vai curar aquela dor de quando era criança. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Você recria situações dolorosas na esperança de, dessa vez, obter um final diferente. Quanto mais dói, mais você acredita que é real. Mas não é amor, é trauma. A ilusão da espera. Você espera. Espera a mensagem que não chega. Espera a mudança que ele prometeu. Espera que um dia ele te veja de verdade. E enquanto você espera, sua vida fica em pausa. Esperar não é amar. Esperar é tentar reparar o passado com uma pessoa do presente. Quando você permanece em uma relação que não te nutre, esperando que ela melhore, você não está sendo paciente. Você está sendo leal a um padrão antigo. Freud entendia: o inconsciente não distingue passado de presente. Então você continua esperando daquela pessoa o que nunca recebeu de outra, geralmente de um dos seus pais, ou de quem cuidou de você. Mas aqui está a verdade brutal. A pessoa errada nunca vai te dar a resposta certa. Você está esperando que um estranho cure uma ferida que ele não causou, e que ele nem sabe que existe. Mas existe uma ilusão ainda mais profunda, e essa quase ninguém percebe. A ilusão final. A ilusão mais perigosa de todas é acreditar que o outro te completa. Freud foi direto. Quando você precisa de alguém para existir emocionalmente, isso não é amor, é dependência. Você pode até usar a palavra amor, mas o que você sente é vazio.
E você espera que a pessoa preencha esse vazio. Mas o amor real não funciona assim. Amor não é fusão, é encontro. Duas pessoas inteiras que escolhem compartilhar a vida, não duas metades desesperadas tentando se tornar uma. Quando você transfere para outra pessoa a responsabilidade pela sua felicidade, seu sentido, sua paz, você transforma o amor em prisão, para você e para ela. Freud percebia: muitas vezes o que chamamos de amor é apenas medo de ficar sozinho com nós mesmos. O amor não dói. O que dói é tentar curar feridas antigas com pessoas novas. Talvez você não esteja amando. Talvez esteja apenas repetindo uma história antiga, esperando um final diferente. Reconhecer a ilusão não é perder o amor. É a primeira vez que você se aproxima dele de verdade. Nem todo sofrimento é consciente. Alguns só começam a fazer sentido quando são nomeados. Inscreva-se em O Diário de Freud.